Bom dia a todos vocês que começam o sábado aqui com a gente. E olha só o que o Casa Master traz hoje para você. Um projeto de paisagismo em um condomínio assinado pela arquiteta Patrícia Lago. A cobertura da palestra que aconteceu no IPOG sobre inserção do conceito do Customer Care na arquitetura e design de interiores. E ainda um bate-papo com Silvia Brautigam, curadora da exposição Margaret Mead, 100 anos de vida e obra. E finalmente, meu querido chefe Fábio Cunha, que recebe uma convidada super especial, a chefe de patisserie Ana Clores, com a receita inédita durante, claro, um delicioso bate-papo. Vem coisa boa por aí. Com o crescimento da população e o aumento do estresse nos centros urbanos, nós sentimos a necessidade de estar cada vez mais em contato com a natureza. É quando notamos crescente preocupação de construtoras e arquitetos com as áreas verdes. Você confere agora a matéria que gravamos com a arquiteta Patrícia Lago, ela que apresenta um projeto de paisagismo em um condomínio onde a área de convivência merece todo o destaque. Bom dia! Hoje eu vou apresentar para vocês o projeto que foi feito para um condomínio horizontal de casas, em que já faz aproximadamente 2 a 3 anos, onde começou-se a ter todo um trabalho de interferência, uma vez que o condomínio foi concebido numa época em que os condomínios horizontais ainda estavam engatinhando em João Pessoa, então não existiam tantos elementos que realmente merecem um condomínio desse porte e que agreguem valor e que realmente sejam utilizados por todos, né? Então, por volta de mais ou menos 2 a 3 anos, eu comecei esse trabalho junto com a comissão do condomínio e interferir na área tanto de ajardinamento como na criação de elementos que também viessem a agregar esse valor, conforme falei inicialmente. Então, assim, hoje você já vê que, se comparar há 3 anos, o prédio mudou de cor. Isso tudo foi um trabalho feito junto ao paisagismo, porque o que é o paisagismo, como eu sempre venho a dizer, é toda a interferência dos elementos arquitetônicos na paisagem. Então, tudo que se trata de elemento arquitetônico que está na paisagem, isso é parte do paisagismo. Então, uma cor de fachada não deixa de ter uma integração com todo o entorno, né? Vegetação, playground, piscina. Então, assim, o trabalho aqui nesse condomínio, ele começou com a criação de playgrounds, de pomar, uma área que estava ociosa, então a gente plantou várias frutíferas. Hoje você já vai poder observar que elas já estão num porte considerável, algumas já frutificando, entendeu? Então, assim, a piscina tinha um espaço muito árido, então houve condições da gente fazer rasgos no deck da piscina, aumentando um pouco a área verde, porque realmente era muito árido. Esse espaço gourmet, que a última coisa construída foi essa área onde existia só uma aba, que na verdade ela protegia, entre aspas, do sol, da chuva, mas não era uma área utilizada. Então, até mesmo em função do tempo que o condomínio foi concebido e os moradores já estão há bastante tempo também, então chegaram a necessidade de melhorar essa área para que realmente fosse usada. Então, assim, o que eu gosto de falar, assim, meu Deus, porque desde que tudo começou a querer ser concebido, criado, eu tenho acompanhado o processo. Logicamente ainda falta muita coisa, mas desde o princípio sempre existe assessoria do profissional. Então, eles sempre estão se reportando à minha pessoa para poder fazer qualquer agregado, qualquer mudança. Eu acho isso importante, entendeu? Porque a gente faz um projeto, é como um filho. Na hora que ele desanda sozinho, logicamente não vai ter a mesma projeção futura, né? Então, assim, eu fico feliz de estar sempre podendo participar das novas criações, das novas interferências. Quer mudar uma palmeira de lugar, quer mudar uma árvore de lugar, quer fazer mais alguma coisa. Então, assim, eu estou sempre à disposição para dar esse tipo de assessoria, né? Então, esse espaço aqui, inicialmente, como eu tinha dito, era um espaço com pouco uso, porque não tinha muito conforto. Mas agora, sim, vocês podem observar que ele virou uma área bastante, assim, confortável, aconchegante, bastante útil, funcional. E eu acredito que eles estejam tirando um bom partido dessa nova área que eles ganharam, né, dentro do mesmo espaço que já existia. O importante para mim como profissional, junto à criação de todo esse processo, de todas essas interferências, é dar conforto
ao condômino, aos usuários, as pessoas que aos poucos vão construindo suas casas, então vai aumentando a necessidade de outras coisas que inicialmente não se existia. Então, assim, é importante para mim e ver que tem um feedback positivo, né, do resultado, vem sido muito satisfatório. E eu estou muito feliz porque, assim, é importante ter esse retorno. É triste a gente, às vezes, ver um projeto que desanda, que a pessoa, às vezes, acha que está fazendo certo, mas por um detalhe não liga para a gente, ou coisa do gênero. Mas, assim, é importante estar sempre se reportando ao profissional daquele projeto, porque ele concebeu. Então, é como um filho, é como eu digo, assim, é um filho. Então, você tem que se reportar ao profissional, porque ele tem ideias, ele tem a parte técnica, e que, de repente, você pode até fazer uma coisa maravilhosa, mas, às vezes, você pode estragar aquilo que foi planejado, né? Então, esse acompanhamento, junto com o profissional que concebeu a ideia, eu acho que tem que ir para toda uma vida, entendeu? Porque aquilo ali está sempre existindo, vai sempre precisar estar tendo upgrades, tendo melhorias, porque vai ser necessário. É normal isso, é natural. Até numa casa, numa residência, você mora 5 anos, de repente você quer alguma coisa diferenciada. Então, assim, tem que se reportar a um profissional da área e que realmente tem o lado técnico, tem a experiência de saber não só a necessidade, como ser humano também, mas pelo lado de estar sempre convivendo dentro dessas criações de condomínios. E o agradável, assim, para mim, por exemplo, é porque você vê a evolução daquilo que você projetou. A título do jardim da fachada do condomínio, então, assim, você vê, eu concebi esse projeto faz uns 3 anos, ou seja, faz uns 2 anos que ele foi implantado. Então, você vê que ele está crescendo, ele está prosperando. Não houve quase nenhuma interferência, não digo quase nenhuma, porque alguma coisa vem a perecer e ter que ser substituída, até pela mesma própria espécie. Mas, assim, como eu costumo trabalhar nos meus projetos, com espécies que realmente fiquem adultas, não ser aquele jardim que você tem que estar sempre substituindo. Então, assim, é muito compensador você passar e você ver que a evolução está dentro do que você planejou. O jardim da fachada, ele tem um ritmo que, para mim, não sei se a palavra correta é um ritmo, mas ele tem uma harmonia em que ele, do começo até a esquina, a extremidade, ao final do condomínio, você vê uma coisa, assim, agradável. Então, assim, é uma coisa que se encaixou bem, que ele tem ele anda conforme manda o figurino. Ele tem as dimensões, as alturas, os portos que devem ser, em função de lojas que futuramente vão ter ainda, né? Então, assim, é uma coisa que eu acho que vai prosperar durante muitos anos, antes que alguém queira reformá-lo. Essa entrevista com a Patrícia Lago prova que o paisagismo modifica a paisagem de maneira planejada e ainda contribui nos mantendo em integração com a natureza. Que maravilha, hein, gente? E você, já mandou o e-mail com a foto do ambiente da sua casa? Que você quer mudar, daquela modificada? A promoção acaba no próximo dia 25. Tá esperando o quê? Dia 30 eu vou anunciar aqui no programa o vencedor. E quem sabe não vai ser você? Corra, acesse nosso site casamaster.tv e envie o seu e-mail, ainda dá tempo, hein? Voltamos em 1 minuto com a cobertura da palestra que aconteceu no IPOG sobre inserção do conceito do Customer Care na arquitetura e design de interiores. Daqui a pouquinho. Personalize sua casa, escritório ou loja com papéis de parede nacionais importados. MIL Papéis de Parede. Estoque, pronta entrega e o melhor preço da cidade. Rua Reinaldo Tavares de Melo, número 99, Manaíra. Fone 3042-7709. Você acha que passagem aérea na internet é mais barato? A Clube Turismo vai te mostrar que barato mesmo é aqui. Consulte-nos e economize. Clube Turismo, a maior agência de viagens da cidade. O IPOG-PB, Instituto de Pós-Graduação da Paraíba, promoveu em João Pessoa uma palestra com o arquiteto Lori Crisel sobre o tema A inserção do conceito do Customer Care na arquitetura e design de interiores. O evento foi prestigiado por vários alunos, arquitetos, designers e outros profissionais da área. Estavam compondo a mesa, além do palestrante Lori Crisel, a arquiteta e empresária Márcia Barreiros e a coordenadora do curso de design do IFPB, Janine Holmes. O evento teve a coordenação de Daiane Oliveira, gestora regional do IPOG. Estamos aqui com o palestrante da noite, o Lori Crisel, que vai falar para a gente a proposta fundamental, principal, desses cuidados todos que o arquiteto deve ter com o seu cliente, que foi trazido hoje à noite na tua palestra. Fala um pouquinho
abreviando tudo, né? Resumindo um pouco. Perfeito. Na verdade, hoje o mercado de arquitetura e do design de interiores precisa se tornar um pouco mais efetivo em relação aos cuidados com o cliente, né? Todas as profissões, ou alguns âmagos profissionais lidam muito bem com isso, tem várias ferramentas de fazer isso e hoje o mercado mais voltado para a arquitetura e para o design começa a despontar nesse formato também. Como hoje, no mercado muito dinâmico, mercado muito assertivo nas questões de prazo, de exigência, de postura, como que isso vai acontecer. E esses formatos de Custom Care que nós lidamos hoje é justamente para que o público aqui de João Pessoa pudesse ter um pouco de contato com essas novas formas mundiais. Pessoal, agora estamos aqui com a Márcia e com a Janine, que também compuseram a mesa, estavam presentes durante todo o tempo na palestra. Eu quero saber a opinião das duas, né? Qual é o feedback aqui que elas passam pra gente. Vamos começar pela Márcia, pode ser, Janine? Márcia, como é que foi a repercussão hoje à noite aqui da palestra? Muito importante, porque o assunto é um assunto que diz respeito tanto ao profissional, independente do tempo dele de formação, como também para o estudante que vai entrar, né, no mercado de trabalho. É um tema que não tem data, né, não tem época de validade, é sempre atual, é atemporal. E na sua opinião, Janine, o que é que mais chamou a atenção durante a noite? Foram várias perguntas aqui, um bate-papo realmente que aconteceu, né, entre os arquitetos e estagiários. O que é que você realmente destacaria essa noite aqui? Bom, eu acho que é um tema novo que o Lori apresentou, que na realidade a gente já vivencia, né? O termo, ele é um termo novo, mas o que eu destaquei, que eu até comentei aqui no momento, foi da questão da postura, né? De se conhecer e de a gente se apresentar, né? E mostrar a postura da empresa, no caso do escritório do arquiteto ou do designer, né? Para que o cliente entenda, né? E assim, com isso, a gente aplicar o Custom Care, né, dentro da empresa. E aí o cliente vai receber isso de uma forma mais, né, ele consegue mais entender isso, né, de acordo com o funcionamento da empresa. Então, eu acho que é uma questão de postura também. Então, foi importante para a gente se conhecer melhor, inclusive, né, a gente está fazendo essa autoavaliação de como nós estamos funcionando atualmente. Duas arquitetas e sócias podiam falar aqui pra gente, a gente quer confirmar realmente a repercussão do curso de hoje à noite. O que é que vocês acham que de melhor foi ministrado aqui na palestra? Bom, esse tema, né, na verdade, o Custom Care é um tema novo dentro da nossa área e, na verdade, trouxe assim bastante ideias para a gente aplicar no nosso dia a dia de trabalho e, na verdade, isso são meios da gente tratar o cliente de uma melhor forma, dar um retorno a ele do que realmente ele precisa para sentir a segurança do nosso trabalho. Então, é um curso que veio acrescentar muito no nosso dia a dia e o IPOG está sempre inovando com essas palestras e os cursos, né, para agregar esse valor que a gente precisa na nossa profissão. Muito bom. E na sua opinião, o que é que mais chamou a atenção? Nessa palestra eu acho que é um tema bastante atual, né? E assim, a gente se sentiu até muito bem, porque já faz um bom tempo que temos um escritório juntas e já praticamos algumas dicas dessa que recebemos. E Daiane Oliveira, gestora regional do IPOG, conversa com a gente agora. Daiane, como foi a perspectiva aí de colocar essa noite aqui no IPOG, a palestra tão esperada do momento nessa área de design e arquitetura? O IPOG trazendo essa palestra para João Pessoa, inédita no Brasil, atende os profissionais para que se destaquem no mercado. E aí, no caso, é só o começo ou você para por aqui? Eu acredito que não, né? Nós vamos trazer agora para maio uma palestra inédita, sobre uma metodologia, um Revit, né, de primeira mão aqui para vocês. A gente está na negociação final com o Adriano Oliveira, que ele é o sênior nessa questão do Revit. Nós vamos trazer essa palestra para tirar todas as dúvidas sobre o Revit, que ele é novo, né? Então, assim, várias palestras de várias áreas, não só da arquitetura, mas na área contábil, de direito,
de marketing, inteligência competitiva. Então, assim, o IPOG está focando em trazer algo sempre inovador para a Paraíba, a exemplo dessa palestra. Então, Daiana, aproveita e convida o pessoal que está em casa aí para os próximos. Bom, para saber maiores informações sobre nossas palestras, eventos, acompanhe o Casa Master, o Grupo IPOG no Facebook e também no site ipog.edu.br ou pelo telefone 3566-4010 e tem lá todas as informações e podem ter certeza que nós sempre teremos algo novo para João Pessoa, Paraíba. O curso de Design de Interiores, que é inédito, que tem o professor Lori como coordenador do curso, está confirmado agora para o dia 19 de abril. O mesmo Lori que a gente hoje teve aqui com ele acompanhando a palestra, né, aqui no IPOG, vai ser o responsável por esse curso aí na área de design. Então, o Casa Master quer deixar bem claro que apoia essa causa do IPOG. Parabéns, realmente um trabalho maravilhoso e o primeiro de muitos outros. Nós ficamos muito felizes e agradecemos o apoio de vocês também. Obrigada e parabéns. E é sempre bom lembrar, as palestras do IPOG, elas são direcionadas aos alunos e ao público em geral. Ligue para o telefone que está aqui na tela e fique sabendo tudo que o IPOG tem para lhe oferecer. Afinal, gente, conhecimento nunca é demais. E chegou o momento em que você conhece as novidades do mercado. Não erre na hora de escolher o que vai levar para sua casa. De olho no Vitrine. Bom dia, sejam bem-vindos ao Grupo Espaço A. Hoje vamos mostrar para vocês peças de designs brasileiros e reconhecidos internacionalmente. Sérgio Rodrigues, Jader Almeida, Maurício Lamosa e Flávio Bossato, da Estúdio Bola, e Latug. Todas as suas peças vêm com selos que certificam sua autenticidade. Venham conhecer todas as nossas peças de design no Grupo Espaço A. Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no Mundo das Tintas para apresentar para vocês mais um produto inovador no nosso mercado da linha para pintura de madeira. É essa linha da Farben, a linha moveleira. Tá bom, pessoal? Ele faz o que a gente chama de laqueamento, que seria esse acabamento aqui, ó. Vejam esse acabamento dessa peça. Isso é feito com esses produtos da Farben, que tem o acabamento, o diluente, o catalisador e o produto para a gente fazer o isolamento. Às vezes você tem uma madeira resinosa e tem medo que ela amarele. Então com isso a gente pode colocar o que a gente chama de isolante, que é para evitar que essa migração da resina passe para a sua peça, no caso dela ser branca. Também podemos ter ela, pessoal, em diversas cores. Vejam só, podemos fazer todas essas cores com acabamento fosco, que proporcionaria esse acabamento com menos brilho ou totalmente sem brilho. Esse acabamento acetinado, que vocês podem verificar que tem um pouco de brilho ainda, tá bom? Ou o acabamento brilhante, que foi esse que eu tinha mostrado anteriormente. Bom, pessoal, na hora de comprar laqueamento, produto para laquear suas portas, venha para o Mundo das Tintas. Nós temos profissionais especializados para nos auxiliar na escolha do produto correto. E depois do intervalo, você não pode perder um riquíssimo acervo de ilustrações da britânica Margaret Mee. O Casa Master conferiu de perto a exposição Margaret Mee, 100 anos de vida e obra. Eu te mostro já já. Você acha que passagem aérea na internet é mais barato? A Clube Turismo vai te mostrar que barato mesmo é aqui. Consulte-nos e economize. Clube Turismo, a maior agência de viagens da cidade. Projetos que valorizam ambientes com identidade exclusiva. Na Idealize você encontra cozinhas, dormitórios, ambientes projetados que oferecem versatilidade com requinte, bom gosto e elegância. Home theaters, home office, praticidade e funcionalidade para seu conforto. A mais moderna linha de eletrodomésticos e tudo mais para valorizar sua casa você encontra na Idealize, sua loja Italínia em João Pessoa. Talentosa, visionária e defensora incansável da preservação do meio ambiente,
a ilustradora botânica Margaret Mee foi, acima de tudo, uma mulher à frente de seu tempo. A artista britânica, através da sensibilidade de sua pintura, em meio a várias expedições na floresta amazônica, construiu um riquíssimo registro da flora brasileira e ainda no início do século passado, alertou sobre o desaparecimento de várias espécies. O Casa Master foi até a Estação Ciência Cabo Branco, onde se encontra em cartaz a exposição Margaret Mee, 100 anos de vida e obra. E quem nos guia nessa bela expedição é a Silvia Brauntigam, curadora da exposição, que, diga-se de passagem, conheceu pessoalmente a artista. Margaret Mee foi uma artista brilhante, uma mulher que teve um olhar sempre aberto para o seu entorno. Vindo de uma Europa, saindo de uma guerra, chegou ao Brasil nos anos 50 e encontrou aqui uma natureza exuberante, um mundo completamente diferente daquele que abandonara na Europa, e se encantou. Foi um amor à primeira vista. Aqui ela permaneceu durante longos anos, onde se dedicou a observar a natureza e fixá-la no papel através da técnica da aquarela, fazendo então um levantamento de um enorme número de espécies botânicas da nossa natureza. Margaret Mee não só admirava a natureza, mas tudo que ela fez e como ela foi os nossos diversos biosistemas, ela começou conhecendo o Brasil na Mata Atlântica, porque ela chegou por São Paulo. E aí o primeiro contato foi a Mata Atlântica. E daí foi realmente uma paixão que a levou a conhecer os nossos diversos biosistemas e, sobretudo, ao Amazonas, a floresta amazônica. Ela não só via e apreciava, como ela ia a todos esses lugares com seus cadernos de desenho. E aqui na exposição vamos ter também a oportunidade de observar, porque nesses lugares, na natureza, ela identificava a planta, a espécie que ela queria então retratar, e já colocava com uma técnica do grafite sobre o papel os detalhes, seja de uma folha, seja de uma inflorescência, e ali também ela já colocava aqueles primeiros toques de cor para servir então de base ao voltar para o seu ateliê para então fazer a espécie por completo. Então havia não só esse olhar para a estética, a beleza, como também um enorme rigor científico. Isso que é muito importante na obra dela. Ela é um conjunto de uma enorme beleza da parte artística e também um foco de estudo para aquele botânico que queira conhecer, que queira chegar mais perto das espécies, conhecendo as suas características. Nesse momento trazemos a itinerância dessa exposição que homenageia Margaret Mee nos seus 100 anos de vida. Essa é a 6ª itinerância pelas capitais do Brasil. Iniciamos em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Recife e agora, com muita alegria, na Paraíba, em João Pessoa. É um recorte da diversidade das suas obras, dos seus quadros. Temos aqui uma belíssima coleção, da guarda do Instituto de Botânica de São Paulo, que é todo sobre bromélias. Então é um estudo muito detalhado e muito abrangente de bromélias que se encontram no Brasil inteiro. É uma sala muito bonita, que nós temos ao entrar a impressão de um jardim vertical. Quadros estão disponibilizados num visual assim, bem compacto, eu diria, né? Então temos essa grande coleção e temos também uma coleção que eu acho que é muito importante aqui para o Nordeste,
que é o momento onde Margaret Mee é convidada a vir conhecer a Caatinga, e pelo professor Dárdano de Andrade Lima, que é grande conhecedor das espécies aqui do sertão nordestino. E ela, para ilustrar o livro do professor Dárdano, ela faz 8 pranchas, das quais vemos aqui 5, e que justamente nos mostram espécies que ela encontrou e pesquisou aqui no sertão nordestino. A exposição, então, aqui em João Pessoa, está na Estação Cabo Branco de Ciência e Cultura, e ficaremos abertos no dia 8, desde o dia 8 de março, que aliás é um dia muito próprio. Estamos homenageando mais uma mulher extraordinária que deixou este legado para que nós nos embelezássemos com a beleza da obra dela. E essa exposição vai então até o dia 7 de abril. Estão todos convidados. No período de 30 anos em que esteve na Amazônia, Margaret observou o crescimento rápido da atividade humana que causava a alteração dos ecossistemas, ficando comprovado até que algumas espécies pintadas anteriormente por ela poderiam já estar extintas da natureza. Não deixe de conferir de perto essa exposição, que fica aberta ao público até o dia 7 de abril na Estação Ciência Cabo Branco. Uma programação gratuita que você pode curtir com toda a sua família. E o meu muito obrigada à Loja Pig, que me veste aqui pro Casa Master. Eu com esse look de hoje aqui, gente, lançamento, tá lá na Loja Pig. É só você passar lá e conferir que pode ser seu também. Muito obrigada, Mari Mota. Mariane Mota, que faz todo esse beauty hair, que é responsável pela produção aqui de Daniela Lins, apresentadora do Casa Master, hein, gente? Fica localizada ali no Bessa, o estúdio de Mariane Mota, na rua Fernando Luiz Henrique. Passa lá também e dá uma repaginada no visual. Ela é meticulosa e literalmente um doce de chefe. Fábio Cunha convida hoje para a nossa cozinha a chefe de patisserie mais badalada do momento, Ana Clores. Bom dia, Fabinho. Bom dia, Ana. Bom dia. Olá, meus queridos. Não pude ceder aos encantamentos de Ana Clores, Anitta Patisserie, que hoje está em nossos estúdios porque estamos chegando na Páscoa, né? E ela vai vir fazer uma delícia, que eu já tô com água na boca. Minha amiga, qual que é a receitinha de hoje? A gente vai fazer um bolo de chocolate que não leva farinha. Não leva farinha. Olha só que interessante. Pessoa que tem uma intolerância à farinha, né? Principalmente as crianças nessa época de Páscoa sofrem um pouquinho. E aí também a gente sai daquela coisa, vamos fazer um pavê, vamos fazer uma sobremesinha com sobra de chocolate. Vamos ousar um pouco, né? Lógico. Então, você confere isso e muito mais no nosso próximo bloco. É bem rapidinho. Personalize sua casa, escritório ou loja com papéis de parede nacionais importados. MIL Papéis de Parede. Estoque, pronta entrega e o melhor preço da cidade. Rua Reinaldo Tavares de Melo, número 99, Manaíra. Fone 3042-7709. Projetos que valorizam ambientes com identidade exclusiva. Na Idealize você encontra cozinhas, dormitórios, ambientes projetados que oferecem versatilidade com requinte, bom gosto e elegância. Home theaters, home office, praticidade e funcionalidade para seu conforto. A mais moderna linha de eletrodomésticos e tudo mais para valorizar sua casa você encontra na Idealize, sua loja Italínia em João Pessoa. Casa Master Gourmet. Oferecimento Lojão Sofagril. Tudo para o seu negócio. Torre, praia e bancários. Olá, meus queridos. Estamos de volta com o nosso Casa Master Gourmet. Super especial, porque hoje eu estou aqui do lado da minha amiga Ana Clores Soares. Eu sei que vocês aí em casa já estão super ansiosos
para conferir essa receitinha de hoje, porque eu tô e a gente está chegando à Páscoa, é época de se deliciar. Você gosta muito de chocolate, Ana? Adoro. Você ainda que trabalha com doces. Quando chega alguém para fazer uma degustação de chocolate lá na loja com uma marca nova, é... tentação. É daquelas que raspa o fundo da panela. Com certeza. Deixa um pouquinho, não precisa disso tudo. Sabe quem que gosta de fazer isso? Minha mãe. Olha, tem gente que fala assim, tenho criança em casa, deixa, mas eu tenho cada criança grande lá em casa que fica se estapeando por causa da panela. E a gente, claro, sempre pensando o melhor para você, eu tô fazendo hoje um Casa Master Gourmet super especial, porque é a minha primeira convidada e também tá aqui no programa, estreando a minha cozinha com muita honra e com muita satisfação. Estou me entregando aos encantamentos de Ana Clóris Soares. E você, nós já fizemos uma chamadinha, eu sei que você já tá com o teu caderninho, né? Já tá com o caderninho do Casa Master Gourmet na mão, porque a Ana vai falar pra gente todos os ingredientes que são necessários para essa receita. Bem, a gente vai usar farinha de amêndoa, chocolate que a gente já derreteu e a margarina também que já está derretida. Chocolate em pó, cacau em pó, sem açúcar, o açúcar cristal e os ovos. Isso tudo pro bolo? Pro bolo. Aí para o ganache, que a gente vai cobrir o bolo, a gente vai utilizar mel, chocolate também e creme de leite. Eu normalmente utilizo o creme de leite de caixinha, que a gente usa em qualquer supermercado. E eu estou usando aqui, só para dar um toque, o cumaru, que é uma semente da Amazônia, que tem também aqui no sertão. É só para dar um toque. As pessoas em casa podem utilizar raspa de limão, raspa de laranja. Vai anotando as dicas aí da chefe. E outra coisa que a gente estava conversando antes era... A baunilha? A baunilha também. Tá vendo? Aquela essênciazinha de baunilha que a gente acha no supermercado. Bota uma colherzinha de chá, dá um toquezinho especial. E agora, Ana? E eu sei que você já está com todos os seus ingredientes notados, porque ela falou tudo direitinho aqui. Agora, antes da gente colocar a mão na massa, a gente já derreteu o chocolate e a gente ficou discutindo aquele lema. Para derreter o chocolate, em banho-maria ou no micro-ondas, porque fica aquele pode, não pode, uns chefes adotam, outros não, ainda são conservadores, gostam do banho-maria. Fala pra gente um pouquinho, Ana, você que é especialista. Eu acredito que o chocolate fica tranquilo no micro-ondas, você coloca de 15 a 20 segundos, vai mexendo, coloca novamente, é mais prático, principalmente numa receita tão pequena. Eu uso o banho-maria se for usar o chocolate para ser temperado, aí é outro processo, mas para fazer esses bolos, brownie, a gente usa o micro-ondas tranquilo. Tá vendo, gente? Aproveitando aí toda a modernidade, toda a tecnologia para facilitar nossas vidas, né? Porque é difícil, é trabalhoso e a gente tem que aproveitar desses recursos aí para ter sempre agilidade dentro da cozinha. E agora, chega de conversar, minha amiga. Vamos botar a mãozinha na massa, que eu tô já ansioso, o pessoal lá de casa também. Primeira coisa que a gente vai colocar numa bacia, chocolate. O único cuidado que eu digo para as pessoas terem quando você tira o chocolate, ele tá um pouquinho morno, é nunca colocar numa bacia fria, porque dá um choque térmico. Aí você vai ficar se perguntando, mas por que enrijeceu? É porque dá o choque térmico. Então é sempre interessante também a vasilha estar numa temperatura bacana, né? Porque senão você coloca, ele vai empelotar ali e a textura não vai ficar legal. Não vai ficar legal. Daqui que eu pego o potinho, sempre fica aquele... Aí eu vou colocar agora a segunda coisa, o açúcar. Eu costumo, quando eu vou comprar açúcar, sempre prestar atenção na cor do açúcar. Porque tem alguns açúcares no mercado que eles são meio amarelados. Escuros, né? Escuros. Então, para o bolo, você consegue fazer ele tranquilamente. Mas se você for fazer uma calda de açúcar, alguma coisa, vai cristalizar. Vamos dar uma dica pro pessoal lá em casa? Sabe aqueles ovos de Páscoa quando fica no supermercado, já tudo quebrado e depois entra em promoção? E aí você fala, mas já acabou a Páscoa? Qual que é a graça de comer um ovo de Páscoa quebrado, não é não? Tá vendo? O que você pode fazer? Ó, a Anitta Patisserie tá dando todas as dicas aí. Então eu vou adicionar o açúcar, a margarina. Que nós também já derretemos. Já derretemos. E agora eu tô entendendo, porque eu tava meio sem entender por que a margarina também tinha que estar derretida, né? É o seguinte, esse bolo não vai na batedeira, então ele derrete, ele fica com uma textura muito parecida com o brownie. E o brownie também não vai na batedeira, então a gente tá só misturando os ingredientes para eles ficarem bem homogêneos, para depois colocar numa travessa e assar. Então ele tá derretido
Porque senão você não vai conseguir deixar ele homogêneo. Vai ficar aquele bolo que tem aquelas plaquinhas de margarina quando você corta, que não é muito agradável. Tá vendo? Então, se não tem batedeira em casa, não vai deixar de fazer a sobremesa. De jeito nenhum. E tem gente que fala assim, eu sei fazer um bolo de liquidificador, tá vendo? A gente tá com uma grande especialista aqui, ó, fazendo no fouet. Então agora a gente vai adicionar a farinha de amêndoa. E eu estava conversando com o Fábio antes, uma dica para as pessoas, no lugar de utilizar farinha de amêndoa, você pode utilizar farinha de avelã. Compra avelã no supermercado, coloca ela um pouquinho no forno, tira a casca, processa e usa. Se eu quiser, eu posso fazer com nozes. Eu não gosto muito do sabor de nozes com chocolate. Eu acho que a noz fica muito forte para esse tipo de bolo. Mas pode, tem gente que adora, né? Certo. Lá na loja, às vezes, eu faço um cupcake de camafeu de nozes. Para quem gosta de nozes, é maravilhoso. Falando em loja, o que é Anitta Patisserie? Mas depois a gente vai ter muito tempo ainda para conversar. Vamos prestar atenção na receita, que depois a gente vai falar muito sobre Anitta Patisserie. Que eu vou lá, eu me encanto. Fico encantado toda vez que eu vou lá. Bem, vocês vão notar que tem uns pedacinhos ainda da castanha inteiro. Da castanha, desculpa, da amêndoa. Porque eu processei no liquidificador convencional. Então, não tem problema de você deixar um pedacinho, qualquer textura. Ajuda na crocância, né? Ajuda. A pessoa vai comer ali e vai sentir. Um pedacinho e vai entender que realmente aquilo é amêndoa. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou adicionar os ovos. O que é que você vai fazer? Você vai adicionar um por um, de pouquinho, tentar não fazer uma sujeirinha. Sujeira. Mas na cozinha também, minha amiga, sempre acontece uma sujeirinha, diria aquela né? propaganda do sabão em pó, que isso já faz parte, né? Já faz parte. Já faz parte. Então, sempre de baixo para cima, que eu acho mais rápido de misturar. A gente vai adicionar um por um. Eu já fiz esse bolo na batedeira, mas não tem muita... Eu gosto de botar a mão na massa de vez em quando. Tem que botar a mão na massa. Tem que botar. Sabe que você me falou aí uma coisa super interessante? A questão de fazer a sujeira. A primeira receita que eu fiz na minha vida foi um pastel, Ana. Aos 9 anos de idade. E minha avó ficou doida achando que eu fosse fazer um piseiro na cozinha. Mas permitiu que eu fosse lá e brincasse. E a gente tá chegando na Páscoa. E que tal você, mãe, pai, chamar teus filhos, né, Ana? Trazer pra dentro da cozinha. Olha que coisa gostosa. Porque a cozinha é o melhor lugar da casa, não é, Ana? Com certeza. E ajuda eles até a descobrirem a própria vocação depois. Tá vendo? Desenvolver habilidades também, né? Eu aprendi muito na cozinha com minha avó Naná, que eu costumava ajudar ela a fazer bolo todo sábado de manhã. Eu vou usar o fouet agora porque eu vou adicionar o chocolate em pó. Certo. Aí o segredo do chocolate em pó, para ele não empelotar, é usar o fouet. Pronto. Olha que essa massa tá incrivelmente linda. Vou aqui, desobstruindo aqui pra você. Viu, Ana? Você estava falando que você morou sozinha e eu sei que você morou na Austrália. Fala um pouquinho dessa tua experiência, porque, meu amigo, eu tô do lado de uma chefe patisserie internacional. Eu morei 5 anos na Austrália e perto de eu voltar pro Brasil, eu resolvi morar sozinha. Porque como eu já estava pensando em voltar para casa, eu achei que eu tinha que aproveitar para ter experiência de morar sozinha. Acabou que as pessoas de casa de Ferreira Espeto de Pau, eu acho que eu usei o meu fogão umas 4 vezes. É complicado. Também a gente chegava na cozinha 6h30, 7 horas da manhã, chegava 11 horas da noite em casa. Você não faz nada. Faz nada. Mas aí quando chega essa época do ano, reúne os amigos, vai todo mundo. Segregados na cozinha. A gente dizia que eram os órfãos lá na Austrália. Se juntavam, montamos 20, a gente fazia festa de Natal, era Réveillon, Páscoa, até festa junina, a gente fez. Tá vendo? O Brasil sendo lembrado lá na Austrália, né? Com certeza. Então, agora já tá pronto. Vocês vão ver que a textura dele não é como uma textura normal de bolo. Ele é um pouquinho mais consistente, eu diria, que um bolo. Então a textura dele vai ficar como um brownie. Aquela massa igualzinho a um brownie, eu acho. É mais pesada. Vocês vão notar que não leva farinha. Também vai ficar um bolo bem úmido. A dica para quem tem criança em casa que tem intolerância a glúten, faz isso. Uma dica muito Aí quando ele for para festinha no colégio, não vai poder comer chocolate. Só tem que prestar atenção na embalagem do chocolate, porque alguns chocolates ainda levam glúten. Que não é glúten, é que alguns
emulsificantes levam glúten para poder deixar a textura dele mais encorpada. Já terminou aqui? Posso pegar para você? Vamos pegar as nossas travessas. Bem, se você quiser fazer para um jantar a dois, uma ocasião menor, você pode fazer meia receita e utilizar essas cerâmicas, que a gente só fez untar com margarina e cacau em pó. Pode utilizar farinha de trigo. Eu não utilizei porque eu quero deixar a receita totalmente sem glúten. Outra alternativa é usar essas bandejas grandes, que as pessoas normalmente usam para fazer brownie, para fazer bolo de laranja. Aqui a gente vai utilizar essa daqui pequenininha, porque a gente está fazendo uma receita menor. Mas é a mesma coisa. É prático aqui, porque na hora que você tira do forno, não precisa esperar esfriar para desenformar. Joga o ganache em cima. Aquela coisa mais à vontade. Aquilo que eles chamam de comfort food. Comfort food, né? Pronto. E também, aqui a gente vai fazer uma coisinha mais enfeitadinha para fazer uma apresentação bonita para vocês. Mas se a família for grande, minha amiga, lá no nosso site vai ter a receita inteira para fazer uma assadeira dessa, botar na mesa e, ó, se fartar aí. E pode cortar também os quadradinhos, depois que desenformar. Não precisa colocar o ganache, quiser deixar só o bolinho mesmo, aquele bolinho com café. Fica muito bom também. E eu também já coloquei nessa receita um pouquinho de café. Uma dosezinha de café. Fica também muito bom. Muito bacana. E se você quiser fazer também, você falando aí, você vê o que é a cozinha dos chefs. A gente aqui, ó, ela vai falando, vai me dando ideia aqui. Sabe o que eu já imaginei na hora que você falou? Cortar ela em quadradinho. Eu já fiquei imaginando uma festinha de criança, embalar ele naqueles papeizinhos, naqueles plásticos coloridos. Precisa encomendar bolo, minha amiga? Não. Assiste o Casa Master Gourmet, pega as dicas aqui do chefe Fábio Cunha e de Anitta e vai fazer as melhores receitas, sempre ter ideias muito bacanas. Vamos lá, minha vamos amiga. aqui colocar na travessa. Aqui vamos virar para aquela câmera ali para ficar bem bonito, o pessoal ver em casa. É sempre bom ter um pão duro. E tem alguns lugares que vendem aquela espátula, né? Que ela é meio em forma de uma concha. Ah, sim, aquela espátula para confeitaria, né? É para confeitaria. Nos meus tempos de colégio, se você não tivesse uma espátula daquela no bolso, você não entrava na cozinha. Meu Deus, tá vendo? É. E agora uma curiosidade. Vamos falar pro povo lá de casa. Você sabe por que isso aqui chama pão duro? Você sabe? Não. Não sabe? Não acredito. Porque isso aqui, ó, você passa na travessa, olha só. Ele não deixa nada. Ele é pão duro, ele pega tudo. Não sobra nada pra gente passar o dedinho. Por isso que é o pão duro. Isso era mais feliz na época da minha avó, que não existia isso. Era só colher de pau mesmo. E a gente metendo o dedo na travessa e levando os tapinhas na mão. Com certeza. Então, olha só. Ele não cresce muito porque não leva fermento. Também não leva clara em neve, que ajuda a crescer, né? Faz o efeito do soufflé. E o soufflé também não leva glúten, né? O problema do soufflé é só o forno, aquela tentação de abrir para ver se tá tudo em ordem e não tá. Que maravilha, mas se sobrar um pouquinho aí, viu esse pão duro aí, se quiser deixar um pouquinho pra mim que já tô com água na boca. O único bolo que eu não como cru são aqueles bolos que levam bicarbonato, porque realmente são intragáveis. Fica muito amargo. A gente fez uma sujeira, mas a sujeira faz parte. Faz parte. Daqui a pouco a gente dá um jeito. Vamos colocar essa travessa aqui, ó, pra assar. Só limpar aqui, Fábio. Tá aqui na nossa gaveta, a gente tem uns paninhos. E eu vou levar ao forno, que já está pré-aquecido. É a primeira dica de quem vai fazer um bolo. Liga o forno. Liga o forno, mas aqui no nosso programa, a gente tem um tempinho super especial, aquele tempinho de TV mágico. Eu já tava com o forno pré-aquecido, porque nós somos bem ligeiros. E uma coisa, meus queridos, esse aqui vai ficar pronto primeiro, porque a quantidade é menor, então nós vamos retirar ele primeiro. Mas... Desculpa. Eu vou só dar a dica que eu tô limpando, porque às vezes a gente deixa uma besteirinha dessa e daqui a pouco começa a sentir cheiro de queimado e acha que o bolo tá queimando, mas não tá. É a borda. É, e dependendo do tipo de forno, fica com gosto de queimado a comida. Tá vendo? Então a gente tem que dar uma ceiazinha, mas pode botar um pouco. Posso? Pode. Pronto, liberado? Tudo certo.
Vou colocar aqui esses para frente, porque vão sair primeiro. O nosso forno já está pré-aquecido. Qual a temperatura? 150 graus. 150 Eu não gosto de assar bolo em temperatura muito alta, porque eu acho que eles tendem a ficar secos. Tá vendo? Que grande dica. E principalmente porque esse bolo, ele não precisa da temperatura para o fermento crescer. Que normalmente um bolo você bota 180 porque o fermento precisa ser ativado. Esse aí não tem fermento, então... 150 graus é o tempo da gente agora, na nossa cozinha, fazer um ganache, bater um papo. Mas enquanto isso, a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Mas antes você fica com as indicações do chefe. Meus queridos, você sabe que sua casa não funcionaria se você não tivesse aí todos os utensílios domésticos, assim como os utensílios de uso na cozinha. É assim como um restaurante, é assim como hotéis, bares, lanchonetes. E sabe um lugar onde você encontra tudo? Toda uma linha industrial e todos os utensílios de cozinha? É lá no Lojão Sofagril, o endereço está aqui embaixo. E olha aqui a nossa variedade que eu utilizo aqui no Casa Master Gourmet. Toda uma linha de utensílios, aqui escorredor de macarrão, pegador de macarrão, temos todas as colheres, fouet, tirador de sorvete. Falando em fouet, você sabe para que serve um fouet? Isso aqui, ó, pra gente lá na hora que tá emulsificando um molho para uma salada ou tá batendo uma clara em neve, não é? Tá aí o uso do fouet, assim como também um pincel de silicone, muito higiênico e evita também que saia o quê? Aquele pelinho indesejado na comida. Você vê que são praticidades, tudo que tem de mais moderno, assim como a minha louça, uma louça bonita, colorida, é muito importante, porque não é só a comida que tem que estar bonita não. Os pratos, todos os utensílios tem que estar combinando, as cores fazem parte, como os nossos arquitetos já falaram, de uma cozinha bonita. E se é bonito, você encontra lá no Lojão Sofagril, bom gosto e qualidade. Lojão Sofagril é a indicação do chefe Fábio Cunha. Você acha que passagem aérea na internet é mais barato? A Clube Turismo vai te mostrar que barato mesmo é aqui. Consulte-nos e economize. Clube Turismo, a maior agência de viagens da cidade. Projetos que valorizam ambientes com identidade exclusiva. Na Idealize você encontra cozinhas, dormitórios, ambientes projetados que oferecem versatilidade com requinte, bom gosto e elegância. Home theaters, home office, praticidade e funcionalidade para seu conforto. A mais moderna linha de eletrodomésticos e tudo mais para valorizar sua casa você encontra na Idealize, sua loja Italínia em João Pessoa. Estamos de volta no nosso Casa Master Gourmet especial de Páscoa, aqui hoje ao lado da minha grande amiga Ana Clores, que está fazendo pra gente um bolo de chocolate com amêndoas, né minha amiga? Se você chegou agora, se você perdeu, azar o seu, você vai ver só lá no nosso site, na hora que for lá que você confere tudinho. Mas agora nesse segundo bloco, o que você vai fazer pra gente? A gente vai fazer o ganache. Para quem está se perguntando, o que é o ganache? Ganache é uma mistura de creme de leite com chocolate. Dependendo do chocolate que a pessoa estiver utilizando, depende da quantidade de creme que vai ser adicionada. Porém, para essa receita você pode fazer também um brigadeiro normal, um brigadeiro mole, colocar por cima, fica a seu critério. É aquela coisa, é a mesma quantidade de chocolate para quantidade de creme de leite. Pode ser o fresco, pode ser o de caixinha. Não tem problema, né? E eu, olha só a minha folga aqui, minha amiga. Tô aqui encostadinho, porque quem tá pilotando hoje a minha cozinha é minha grande amiga. Bora ligar esse fogão? Vamos lá? Vamos lá. A gente vai começar adicionando o creme de leite aqui na panela. A gente vai querer que ele... Aquela câmera. A gente vai querer que ele esquente. Não tem diferença, como o Fábio falou, do creme de leite. Tá um pouquinho alto só, Fábio. Vamos baixar, deixar bem baixinho. Menina, esse meu fogão é ligeiro, viu? Daqui eu vou pegar o potinho e vou colocar pra cá pra você, pra não te atrapalhar. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar primeiro a semente do cumaru, porque eu quero que ela faça a infusão no creme enquanto ele estiver esquentando. Então, ela vai aromatizar então, né?
Não vou usar tudo, não, porque eu não quero que fique muito forte. Eu quero que dê só um toque. Tá vendo a delicadeza? Mas eu vou adicionar aqui o mel, são 2 colheres de sopa de mel. Aqui pra lá. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar o chocolate aos poucos. E é toda essa quantidade. Que delícia. Aí a gente vai mexer, até que isso vai ficar todo homogêneo. Sempre cuidado para ser no fogo baixo, porque chocolate quando queima, não adianta aquela diquinha do feijão não, que as pessoas colocam batata para tirar o gosto queimado. Chocolate quando queima... Aí, minha amiga, chocolate quando queima, você senta e chora. Porque depois vai ter que comprar outro, mas não pode desistir, não é mesmo? Tem que sempre estar motivado. Errou uma receita, faz de novo. E eu já anotei o seguinte, o chocolate quanto mais amargo, mais ele demora para queimar. Olha só. Que tem a ver com a concentração de açúcar. Por exemplo, se você vai derreter um chocolate branco num banho-maria, ele vai derreter... Por exemplo, se você vai no supermercado, deixa o chocolate no carro, o branco no instante derrete. Que tem mais gordura. Tem mais gordura. Então até que dizem que o chocolate branco não é chocolate, porque é cacau, manteiga de cacau com leite. Ele não leva o próprio grão mesmo do cacau. E você tá vendo, né, minha amiga, meus amigos, meus queridos, que essa mulher entende. E agora vocês não imaginam o que é Anitta Patisserie. Um café no estilo francês ali em Manaíra, com uma decoração que remete aí à Belle Époque, né, que foi o auge da cultura em toda a Europa, e Paris foi o centro dessa cultura. Ana, eu quero que você fale um pouco do Anitta Patisserie, da tua casa, que é encantadora. Bem, a gente abriu a Anitta em setembro do ano passado. A escolha do nome foi bem engraçado. Quando eu fui a Paris, eu me apaixonei por um café chamado Angelina. Eu achei bonito a sonoridade do nome. E minha prima, que mora na França, se chama Ana também, disse que em alguns lugares da França eles chamam Ana de Anitta, então ficou como se fosse... Que gracinha. Meu apelido. Agora quase metade das pessoas que eu conheço me chamam de Anitta. Eu chamo ela às vezes, Ana, Anitta, Ana. Mas... Então a gente abriu com uma proposta diferente, de trazer um pouquinho da culinária francesa, mas também sempre tentando usar os ingredientes locais. Quarta-feira passada teve o dia do macarrão, a gente foi lá, a gente fez macarrão de tapioca, de girimum, de cajá. Então a gente tenta sempre incorporar um pouco a técnica francesa aos ingredientes locais. Gente, e não foi à toa que essa danada foi destaque da revista Prazeres da Mesa, com macarrões de pipoca que ela fez pro Dia das Crianças. É ou não é uma artista? Você vai lá, eu vou lá, eu fico encantado com aquela bancada cheia de doce, cada macarrões, cada sabor, porque é uma artista que pesquisa, que estuda, sempre para trazer as melhores técnicas e as melhores receitas. Tanto é que para mim é uma honra estar recebendo não só uma grande amiga, mas uma grande chefe patisserie. E aí, como é que tá o nosso ganache? Pronto, esse é o Meu ponto que Deus a gente quer. do céu. Ele tá bem uniforme. A gente pode deixar ele numa superfície um pouquinho morna para ele ficar nessa consistência. Se eu fosse utilizar ele para fazer uma trufa, alguma coisa, a gente iria resfriar. Como a gente vai jogar em cima do bolo, a gente vai deixar ele do jeitinho que ele tá aqui na panela, esperando. Ela vai continuar mexendo aqui, a gente vai desligar o fogo e vai ali, porque o nosso bolo já saiu do forno. Ana já desinformou, porque Dani tá ansiosíssima, com água na boca, e eu também, viu? Pra provar essa delícia que aqui na nossa produção hoje todo mundo vai se lambuzar. Minha diretora, vocês precisam ver o sorriso que ela tá, porque hoje tá saindo aí uma sobremesa que ela adora. Vamos lá? Vamos lá. Dani, minha querida, venha pra cá cometer os pequenos pecados e cair no deleites da nossa Ana Patisserie. Pensei que não ia me chamar. Olá. Olá. E aí, hein? Tudo pronto? Tudo certo? Podemos Ainda atacar? não. Menina, ela agora que vai finalizar. Olha só, retirou do forno, esperou esfriar um pouquinho, né? Isso. E aí, desenformou. Esse aqui ela deixou no refratário para aquele tamanho família. E agora
a chefe vai brilhar na sua finalização. Fala pra gente. Tá bom, a gente agora só vai colocar o ganache. Então, esse ganache aí tá com a cara boa, hein, gente? Então, um cheiro fundamental. No dia que inventarem televisão com cheiro, eu sempre falo isso. Então a gente vai só deixar ele caindo aqui Lembra pouquinho. muito aquele também que a gente usa para outros acompanhamentos, né? Então é o ganache tradicional mesmo. Tradicional. A gente colocou só um pouquinho de mel mesmo. Para dar uma aromatizada, né? Agora vamos lá. Fábio também merece a parte dele. Oh my God. Você tá craque já nesse aí? Já aprendeu? Pode me ensinar depois, por favor? Minha querida, eu vou na tua casa fazer pra você. Quero ver. Super especial. Aí aqui a gente vai colocar só pra terminar de cobrir. Olha que promessa é dívida. Nossa, que delícia. E vocês viram que é super fácil fazer. Não precisa de batedeira, os ingredientes todos de fácil acesso. Não tem desculpa. Fazer essa sobremesa para Páscoa, reunir toda a família, né não, Dani? Fazer pequenas porções ou fazer uma travessa grande. Anitta já deu todas as dicas. Aí agora eu roubei ali do seu jardinzinho. Em homenagem? Que lindo. Lógico, eu sei que você gosta de pimenta. Tá vendo? Que privilégio ter uma amiga que lembra até dos pequenos detalhes, que conhece a gente, nosso gosto, e aí faz esse agrado pra gente. Vou colocar aqui, que ela já terminou. E aí, gostaria primeiro também aqui, antes de terminar o programa, que tá bem pertinho de acabar, infelizmente estamos chegando ao fim, isso é uma peninha, né? Mas pra mim também é uma alegria, porque eu vou poder degustar essa maravilha aqui. Então, estou triste e estou feliz ao mesmo tempo. E desejo a vocês que estão em casa uma ótima semana. Final de semana primeiro, né? Que amanhã é domingo, então aproveitem o final de semana. Mas a próxima semana vem aí e você coloca em prática as dicas que a gente passou aqui o programa inteiro pra você, de decoração, de artes, de culinária, por que não, né? E acesse o nosso site também, gente, casamaster.tv. Segue a gente no Twitter, a gente também tá nas mídias sociais aí de forma geral. É Twitter, Facebook e Instagram. E fotos bombando. de making off. E bombando. É isso aí. Olha, eu agora vou cometer meu pequeno pecado e vou cair nas delícias de Anitta Patisserie. Mas Ana, eu quero que você convide todos lá de casa também para provar e ter momentos deliciosos que eu vou ter aqui agora, eu e Dani. Ai, já posso? Já. Aninha, Convide você pessoal, me minha avisou. querida. Bem, eu queria convidar todo mundo para ir conhecer a loja. A gente já está passando o endereço aqui no rodapé. Sim. A gente tem várias coisas da culinária francesa, mas também algumas coisas com ingredientes locais. Diariamente uma produção de mais ou menos 150, 200 macarrões. Estamos funcionando de terça a domingo, de 2 às 9 da noite. E a gente também lançou semana passada o Disque Macarrão. Então, se você está com preguiça de sair de casa, liga que a gente entrega. Meu Deus, que grave, gente. Isso aqui. Vou ligar agora quando sair daqui. Isso aqui tá delicioso. E eu quero agradecer a presença de todos Muito vocês, meus queridos. A gente chegou já, Dani já se despediu no final de mais um Casa Master. Mas lembrando que sábado que vem a gente tem um novo encontro. A gente vai estar mais próximo aí da Semana Santa. Cheio de saudade, porque eu passo a semana inteira assim, louco pra estar aqui juntinho do lado de todos vocês. E eu queria mandar um abraço super especial para Rafael Moncler, que é de Igaraçu, ali de Pernambuco, que sempre acompanha o nosso programa e falou inclusive que vai fazer a sopa paraguaia para a avó dele. Olha que coisa maravilhosa de se ouvir, né? É o que a gente ganha, o que a gente recebe. A satisfação maior é ouvir esses comentários das pessoas com sempre muito carinho. E se quiser conferir essa receita, porque a Ana vai mandar ela completa pra gente. Maravilhosa. Entre lá no nosso site, casamaster.tv. Confira making off, bastidores, todo o universo da arquitetura, decoração, gastronomia. Matérias extras também, que não saíram aqui. Toda essa nossa alegria aqui do Casa Master lá pra você. Beijo com sabores de afeto e até semana que vem, minha querida. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Também quero. Adorei, gente. Obrigada. Muito bom, uma delícia.
E nós aqui que fazemos o Casa Master vamos passar a semana inteira produzindo o próximo programa para você que está em casa. Por isso, não perca o próximo Casa Master, sábado que vem, às 9h30 da manhã, aqui na TV Arapuã, gente. Um ótimo domingo para todos vocês e aproveita o sábado também, por que não? Eu vou aproveitar aqui com o pessoal. Tchau, tchau, até a próxima.